galera guerreira, tudo bem com vocês? Estamos no primeiro vídeo do ano. Mês de janeiro é conhecido como Janeiro Branco. Porque cada mês do ano é conhecido por uma cor e esta cor está relacionada a alguma campanha de conscientização. E o Janeiro Branco é o mês da conscientização da saúde mental. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa saúde mental e da saúde mental das pessoas com quem nós convivemos, das pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. Eu não sei, mas você já deve talvez ter tido ou conheça alguém que já teve sintomas como fadiga crônica, sabe aquele cansaço, mesmo que você se alimentou, mesmo que você dormiu o suficiente, você ainda continua cansado? Já teve sintomas de depressão, crise de ansiedade? Você sabia que esses sintomas estão fortemente relacionados com a sua saúde intestinal? Sabia que tem relação com o seu intestino? Você já deve ter ouvido falar também que o intestino humano é conhecido como o nosso segundo cérebro. Pois é, ele só não é capaz de raciocinar e tomar decisões. Estas características realmente são atribuídas ao nosso primeiro cérebro. Mas uma saúde intestinal tem forte relação com saúde mental. É por isso que o vídeo de hoje nós vamos falar sobre saúde mental e o intestino. Qual é a relação existente entre eles? Fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender o significado daquela frase que diz assim: você é o que você come. Em primeiro lugar, você precisa saber que não somos indivíduos, não estamos sozinhos. Nós somos casa de bactéria. Só para você ter uma ideia, guerreiro e guerreira, imagine um homem, imagine que ele tem 1,70 m de altura, 70 kg de peso, idade entre 20 e 30 anos. Esse indivíduo, somente no intestino grosso, aqui tô mostrando para você na região dos cólons intestinais, que são essas curvaturas, esse indivíduo, ele tem, sabe quanto? Olha o número, 390 trilhões de bactérias colonizando estes cólons. É um número tão exorbitante que, para você imaginar, metade do peso das fezes desse indivíduo, aproximadamente, é constituída de quê? De bactéria. Esse número exorbitante de bactérias colonizando a nossa mucosa intestinal tem um motivo, tem um objetivo. Essas bactérias, elas executam funções importantíssimas no nosso corpo. Na verdade, nós temos um vínculo associativo com elas que nós chamamos de mutualismo. O que é mutualismo? É uma relação onde ambas as espécies, no caso nós e as bactérias, somos beneficiados. É uma união que traz benefícios para ambas as partes, todo mundo sai feliz. Agora, eu vou apresentar a vocês as funções básicas destes micro-organismos que são conhecidos como microbiota intestinal. As funções básicas dessas bactérias são, em primeiro lugar, elas fermentam e absorvem carboidratos que não foram absorvidos no intestino delgado. Então temos dois intestinos, o intestino delgado, as tripas, como as pessoas dizem, e temos aqui, circundando, o intestino grosso. Carboidratos são os populares açúcares. Aqueles que não foram absorvidos aqui no intestino delgado, onde grande parte da absorção dos nutrientes acontece, eles serão absorvidos no intestino grosso, com auxílio de quem? Desta microbiota intestinal. Essas bactérias também absorvem ácidos graxos de cadeia curta. O que é isso? Lipídios, gorduras. Ah, não, mas absorver gordura já não é legal. É legal sim, eu sempre digo, guerreiro, que você não pode demonizar as gorduras. Elas são fundamentais para dar estrutura ao seu organismo, para diversas vias metabólicas. E essas bactérias
cumprem com esse papel. Além disso, estas bactérias são responsáveis por sintetizar vitaminas, vitamina K, vitamina B. Elas também metabolizam bile, sais biliares, e aí eu já não sei o que é. Bom, se você não sabe o que é bile, aqui no card nós vamos deixar um outro vídeo que fizemos, inclusive é uma questão comentada do Enem, que nós falamos sobre bile. Então você está maratonando biologia de verdade, segue lá depois que você vai sair craque aqui, ó, metralhando todas as suas provas de conhecimento. Além de metabolizar bile, elas também metabolizam substâncias que são estranhas ao organismo. Essas substâncias são conhecidas como xenobióticos, substâncias que podem estar presentes em drogas terapêuticas, em produtos alimentícios, que não são próprias do organismo, que precisam ser excretadas. Elas dão um jeito de metabolizar. E algo que é muito importante é que essa microbiota intestinal, ela também exerce uma forte influência no nosso sistema imunológico. Aliás, diga-se de passagem, abra parênteses, sistema imunológico, 2/3 das respostas imunes no nosso corpo, elas têm início aonde? No intestino. Sim, os nossos intestinos, eles fazem a interface, a ponte entre o ambiente externo e o nosso organismo. E você sabe que se o indivíduo não estiver com o seu sistema imune equilibrado, ele pode sofrer como consequência distúrbios neurológicos. Há uma forte relação. E para finalizar, esta microbiota intestinal, ela tem a função também de inibir a proliferação de micro-organismos patógenos, aqueles que são capazes de nos deixar doentes. Então, estas bactérias benéficas, elas competem por nutrientes, por nicho, por espaço onde elas estão. Micro-organismos patógenos não conseguem se proliferar. Então você percebe como esse mutualismo é uma relação muito benéfica. Oferecemos nosso corpinho como casa para elas e elas nos ajudam e muito a manter o equilíbrio do nosso organismo. Agora eu vou apresentar para vocês uma maquetezinha daquelas bem biologia de verdade, para explicar a segunda parte desse vídeo, onde nós vamos falar sobre o eixo cérebro-intestinos. Então, vamos colocar os nossos defeitos especiais e pá! Tá aí! Nossa maquetezinha. Fiz aqui um eixo cérebro-intestino. Pra gente brincar, eu usei fio, inclusive tomada, macho e fêmea, para fazer a conexão entre cérebro e intestino. Existe um eixo, existe uma comunicação entre o nosso cérebro e o nosso intestino. E aí talvez você vai dizer assim, mas isso eu já sei. Afinal de contas, Lígia, o cérebro é a central de comando, ele coordena todas as atividades. Ah, Lígia, é óbvio. Como é que os meus intestinos, o meu trato gastrointestinal vai se movimentar? Como é que vai ter contração muscular? Aqueles movimentos peristálticos, como é que tem sensibilidade, secreção de substâncias? É o cérebro que comanda tudo. Muito bem. Isso nós já sabemos há muito tempo, que existe uma via de comunicação entre cérebro e intestinos. Esta via, esta estrada, né, que serve de conexão entre o cérebro e o intestino, é um nervo craniano, conhecido como nervo vago, o 10º par de nervo craniano, que emerge numa região aqui no tronco encefálico. Então o fio condutor aqui e a tomada esquematiza o nosso nervo vago. Ele é responsável por conferir movimento e sensibilidade a todos os nossos órgãos torácicos e abdominais. Então, é óbvio, você já percebeu, vamos ver se você faz parte desse grupo como eu, que quando você está ansioso, quando você está estressado, logo vem aquela dor de barriga, aquele piriri assim, ó. Isso acontece com você? Ou você é aquela pessoa que fica ansiosa, estressada e sente dor de estômago? Ou talvez quando você vê uma imagem que é muito repugnante, muito nojenta, você fala assim, puxa, isso me embrulhou o estômago.
Você percebe a relação que tem entre os estímulos emocionais e as nossas vísceras? Isso se explica. Nervo vago conecta o cérebro ao intestino. Mas o que é novidade, o alvo desse vídeo, é falar para você que a ciência tem descoberto que a via é de mão dupla. Nervo vago é uma via de comunicação, mas ela é mão dupla. Ou seja, as atividades intestinais também podem influenciar as suas atividades neurológicas. É aí que entram estudos que estão surgindo, a ciência tem descoberto, e eu acho que isso vai trazer grandes avanços para a medicina moderna, é que um desequilíbrio da microbiota intestinal pode influenciar enormemente as atividades neurológicas. Muitas doenças neurológicas, elas têm como uma das causas o desequilíbrio dessa microbiota. Olha o que eu vou fazer para você, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui no link na descrição do vídeo eu vou deixar vários links de artigos científicos e de um livro, inclusive, que eu me baseei para fazer esse vídeo para vocês. Então, se você tiver curiosidade, é só você ir lá na descrição e você pegar esse link para estudar mais. Mas eu vou fazer um resuminho básico de cada material aí, de cada artigo e o que eles falam. Vários estudos científicos já foram realizados com os camundongos. Porque os camundongos, eles têm uma similaridade fisiológica, comportamental com os humanos, né? Então, muitos estudos iniciais são realizados com eles. Os cientistas fizeram estudos onde eles trataram estes camundongos com probióticos. Já ouviu falar em probiótico? O que é um probiótico? É um produto alimentar rico em micro-organismos benéficos, nessas bactérias benéficas para os nossos intestinos. Sabe aquele suquinho que você gosta de tomar, né, Ricardo? Mas só pode tomar um por dia, se tomar mais, dá piriri. Então, tem probiótico. Os camundongos tratados com probióticos apresentaram resultados incríveis. Por exemplo, um estudo comprovou que os camundongos que tinham uma microbiota intestinal equilibrada apresentaram aumento nos níveis de um aminoácido, olha o palavrão, conhecido como triptofano. Que é isso? Começou a dificultar. Calma, porque esse vídeo, ele tem um intuito, uma finalidade de atingir você, que não é da área da biologia, para que você consiga compreender também o que nós estamos falando. Então, triptofano é um nutriente, é um aminoácido. O que é um aminoácido? São os tijolinhos que constroem uma proteína. E ele é um aminoácido essencial, ou seja, ele precisa ser obtido exclusivamente através da nossa alimentação. O nosso organismo não consegue produzir triptofano. Então, quer dizer, eu preciso ingerir triptofano, mas não apenas ingeri-lo, ele tem que ser absorvido nos meus intestinos. Olha lá o papel da microbiota intestinal auxiliando nessa absorção. Estes camundongos que foram tratados com probiótico apresentaram níveis elevados do aminoácido essencial triptofano na circulação sanguínea. E daí? Deixa eu te contar uma coisa. O triptofano é o principal ingrediente, é a matéria-prima essencial para que o nosso organismo consiga produzir um neurotransmissor, uma substância denominada serotonina. Serotonina. Sei que isso não é novidade para você. Não é possível. Você já leu isso em alguma revista, nas redes sociais, na TV, você já deve ter ouvido falar dela. Pois é, a serotonina é um neurotransmissor, uma substância que participa da comunicação entre os neurônios, que são as sinapses químicas. O que acontece é que esse neurotransmissor ele tem funções importantíssimas para o nosso corpo. Eu vou citar as principais. Serotonina controla sono, apetite, humor, estados de ira, de agressão e percepções da dor. Já é comprovado cientificamente que os indivíduos que estão depressivos, em estado de depressão, eles têm diminuição desse neurotransmissor. Só que assim, para o meu corpo produzir serotonina, precisa ter o aminoácido triptofano.
Se não tem triptofano, não tem serotonina. Muitas vezes você fica naquele estado de letargia, tem problemas com sono, começa a comer demais, tem descontrole alimentar, vive sempre irado, com vontade de esmurrar o coleguinha, não sabe por quê. Muitas vezes o que você está comendo, ou melhor, deixando de comer e de absorver adequadamente, seja o responsável por todas essas sensações. Então veja, a serotonina é fundamental. E sabe o que é mais importante? Grande parte da serotonina no nosso corpo está presente aonde? No intestino. Então, veja a importância de uma microbiota intestinal equilibrada para absorver triptofano para que meu corpo produza serotonina. Um outro estudo científico bastante curioso é que os camundongos que haviam sido tratados com probióticos, eles tiveram diminuição dos níveis de hormônios do estresse na circulação. Existe aí um hormônio conhecido como cortisol, né? Também é conhecido como hormônio do estresse, que em níveis elevados, né? É um dos responsáveis por excesso de estresse. Aí, ó, camundonguinho tratado com probiótico, diminuição dos níveis de estresse. Além disso, houve também melhora nas percepções de dor. Gente, quantas pessoas hoje se queixam de dores crônicas? Você já ouviu falar em fibromialgia? Pois é, na verdade, eu quero até fazer um vídeo sobre isso também nesse ano para trabalhar isso com vocês. Quantas pessoas que sofrem dessa doença tão difícil de ser diagnosticada, mas muitas vezes é todo um distúrbio que começa onde? Na boca. Muito bem, Lijá, você falou de camundongo, tá? Só que eu quero saber, e em seres humanos, tem estudo? Lógico, tem estudo. Estudos científicos já realizados em indivíduos clinicamente comprovados. Esses indivíduos estão com depressão. Pois é, foi feita uma análise comparativa entre a microbiota intestinal dos indivíduos acometidos por depressão e dos indivíduos saudáveis. E sabe o que os cientistas descobriram? Que há uma diminuição dessa população bacteriana, dessa microbiota intestinal, nos indivíduos depressivos. Pois é, e aí surge aquela dúvida. Será que essa diminuição da microbiota intestinal na depressão, ela é causa ou ela é consequência? Bom, eu quero instigar a tua curiosidade. E aí, ó, você pode colocar nos comentários aqui para nós levantarmos esses questionamentos, porque hoje, qual é a doença do século XXI? Depressão. São muitos jovens, muitos adultos, muitas pessoas acometidas pela depressão. Óbvio que a questão alimentar, ela não é a única causa, não é o único fator desencadeante da depressão. Mas é um dos caminhos. É importante nós sabermos que é uma via que, se for tratada, pode apresentar grandes melhoras para essa parcela da população. Galera, a depressão não é frescura, é uma situação fisiológica. Olha aí a prova. Agora eu quero falar com mamães que me assistem, até professoras do ensino fundamental e médio também que podem estar assistindo esse vídeo. Vocês já ouviram falar numa doença conhecida como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Pois é, professoras dos ensinos fundamental e médio conhecem bem. Quantas crianças hoje em dia não estão sendo diagnosticadas com TDAH e os médicos acabam então prescrevendo medicamentos, fármacos psicoestimulantes para que essas crianças apresentem melhora. Um estudo científico comprovou que crianças portadoras de TDAH que foram tratadas com probiótico, ácidos graxos tipo ômega 3, muito importante, né, que deve ser obtido através da nossa alimentação, e outros suplementos nutricionais, apresentaram grande melhora dos sintomas de TDAH quando comparadas com crianças que foram tratadas com fármacos psicoestimulantes. Eu sempre digo, a cura para muitas enfermidades pode estar na nossa despensa, na nossa cozinha, nos alimentos que nós consumimos. Você já ouviu falar em mal de Parkinson? Sim, a doença de Parkinson, ela é neurodegenerativa. Um dos principais sintomas são aqueles tremores, os espasmos involuntários que os indivíduos sofrem. Um médico, ele teve uma experiência incrível. Um paciente portador do mal de Parkinson também apresentava prisão de ventre, problema, disfunção dessa microbiota intestinal.
O médico resolveu então tratar esse desequilíbrio da microbiota intestinal neste paciente. Sabe o que aconteceu? Ele apresentou uma incrível melhora nos sintomas da doença neurodegenerativa. E aí isso despertou a atenção do médico. Ele falou: peraí, vamos pesquisar melhor. Foi realizado então um tratamento da microbiota intestinal com outros pacientes também portadores da doença de Parkinson. E estes também apresentaram uma incrível, uma relevante melhora. Bom, meu guerreiro, minha guerreira, para nós encerrarmos, eu quero deixar uma mensagem importante para você. Nós não estamos sozinhos. Nós andamos com uma superpopulação de bactérias benéficas. Precisamos aprender a ingerir os alimentos certos. Muitas vezes, só a mudança do hábito alimentar já faz uma diferença absurda na nossa vida. Você vai começar a acordar mais disposto, você vai melhorar a capacidade de concentração nos estudos. Então, eu tenho um lema na minha vida e estas frases, esses lemas, eles não são da minha autoria, mas eu adotei como verdade para a minha vida. Algo que eu aprendi. Em primeiro lugar, faça dos alimentos o seu remédio, o seu medicamento, para que no futuro os medicamentos não sejam o seu alimento. Um segundo lema que eu sigo na minha vida é: abra menos embalagens, porque isso aqui é fácil, não é? É só abrir, tá prontinho. E descasque mais. Só essa diferença básica de descascar mais para se nutrir de verdade já vai promover uma diferença enorme. Porque talvez você vai falar assim: ai, mas então o que eu tenho que comer? Pois é, eu não sou nutricionista e quero até conversar com pessoas da área que entendam, que tenham realmente autoridade para falar do assunto. Mas se você pensar na sua vida em descascar mais, eu acho que você já vai nutrir estas bactérias da sua microbiota intestinal com o que elas gostam de comer de verdade. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, que é informativo. Olha, se você conhece alguém que sofre aí com depressão, transtorno de ansiedade, faça esse vídeo chegar até essas pessoas. Isso muitas vezes abre os olhos, abre a mente dessas pessoas para entenderem que às vezes o problema que para elas pode ser impossível de se solucionar é fácil de ser resolvido. Então, aquele beijo, aquele abraço de guerreiros. Se esse vídeo te ensinou muitas coisas, poxa, a troca que a gente vai fazer é o quê? É o like aqui embaixo. E se inscreva no nosso canal Biologia de Verdade, vem fazer parte da nossa família, que tem muita novidade ainda para vocês. Certo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!